Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser a seleção brasileira que lidera o grupo sul-americano das eliminatórias. Para falarmos da seleção, temos as presenças do deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho, muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite, estarei aqui sempre que for convidado. Ok, e também do jornalista Yata Anderson. Yata, obrigado pela presença aqui. Obrigado a você, Rui, pelo convite. Bem, Tite conseguiu tirar a seleção brasileira da sexta colocação das eliminatórias para a Copa da Rússia em 2018 e levá-la à liderança. Vocês esperavam isso? Deputado, primeiro, esperava isso? Não é que eu não esperava, eu achava que se mudasse, melhoraria. Porque eu até tenho um respeito pelo Dunga jogador, mas não conheço o Dunga treinador. Nunca vi o Dunga fazer curso, nunca vi o Dunga treinar clube nenhum. E do nada ele assume a seleção brasileira como treinador. Duas vezes, né? Duas vezes isso. Lá atrás eu já era contra, agora era mais contra ainda. E eu acho que a seleção brasileira tem que ser dirigida por quem vive o futebol, não só como ex-jogador de futebol. O cara acabou de jogar futebol, se ele estudar, se ele pesquisar, se ele for para fora, enfim, eu acho que ele tem todo o direito de ser técnico de futebol. Agora, parou de jogar e logo em seguida foi ser técnico de futebol, há uma diferença muito grande. E logo no topo, né? Entre o jogador e treinador. E muito pior ele sair de jogador para técnico da seleção brasileira, pentacampeão do mundo. Eu acho que foi uma coisa muito forçada. E o Dunga, que eu tenho um profundo respeito, acho ele um cara muito sério, foi um grande exemplo como jogador, mas eu acho que como treinador ele tem muito que aprender. Yata, você esperava que a seleção saísse daquele marasmo todo da sexta posição, indo logo para a primeira posição em 4 jogos com o Tite? Tinha essa esperança? Tinha. A esperança sempre há, né, Rui? Porque o futebol que foi 5 vezes campeão do mundo não pode ficar em 5º lugar atrás de Venezuela, de Colômbia, com todo o respeito ao país, claro. Mas não tem como. O Brasil tem que ficar ou em primeiro ou em segundo para a Argentina, mais nada. Não pode ficar atrás de Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela. Isso, no nosso tempo de que a gente era torcedor e que também trabalhava, a seleção ia lá, metia 5, 6, 7. Mas isso é saudosismo. É saudosismo, paciência, o que eu vou fazer? Verdade, né? Mas era verdade, né? Há casos fantásticos contados por jogadores no tempo do Saldanha, 0-0 no primeiro tempo com a Venezuela, os caras foram para o vestiário, ele trancou a porta. Ninguém entra, chovendo, ninguém entra. Isso contado pelos jogadores, confirmado pelo Jairzinho, Carlos Alberto, todos eles já me confirmaram isso. Vocês vão para onde? Laranjinha 0-0 com a Venezuela, vocês querem laranja? No segundo tempo 5-0, quer dizer, era o que tinha que ter sido feito antes. Hoje a história é diferente, a gente não tem mais aqueles times que tínhamos antigamente, hoje nós temos a Neymar mania, e quando o Neymar não joga, o Jesus Cristo para salvar, e de vez em quando o menino entra aí, que é um bom jogador e tal, mas só isso, Rui. Agora, pensar mais além, Copa do Mundo, e aí é outra história, mas sul-americana não pode ficar além do segundo lugar. Bem, com o Tite a seleção deu um salto de qualidade e a confiança, pelo menos o torcedor, voltou. Foram 4 vitórias em 4 jogos disputados, 12 gols marcados e 1 gol sofrido. A torcida que esteve na Arena Amazonas, lá em Manaus, e na Arena Dunas, em Natal, esta torcida apoiou a seleção brasileira e confiou. E vieram os resultados, 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols e 1 gol só sofrido, Chiquinho. Não, eu acho o seguinte, eu vejo a seleção brasileira num crescimento. Eu acho que só o fato de mudar, acho que mudou o ambiente, mudou o clima, mudou a maneira de lidar com o jogador. O Dunga é uma pessoa muito engessada e ele acha que tudo tem que ser ali na marra do jeito que ele quer. O Tite não, o Tite... Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de um jogador, que eu esqueci o nome agora,
que o Tite foi comunicar ao jogador que ele estava barrado naquele jogo. O Tite, na hora que foi comunicar, deu um livro para ele ler. Olha, você vai estar fora do jogo, mas hoje à noite, lê esse livro, que isso vai ser importante para você. Então, eu estou dando um exemplo. Um carinho. Porque, um carinho. O Tite é um paizão, entendeu? É um cara que você percebe que ele tem o time na mão, escalou o que tem de melhor, na minha opinião, nada melhor do que tem aí. O Dunga já não. O Dunga teve a coragem de barrar o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, que não tem ninguém. Eu acho que é o melhor lateral esquerdo do mundo. E o Jefferson, porque ele deu algumas declarações que desagradaram ao próprio Dunga. Exatamente. Parece então, rancor. Mas ele tem essa coisa. Isso você vê no semblante dele. Ele não convive bem com a imprensa. Ele não convive bem com o torcedor. Então, isso tudo faz falta. E como o Iata disse aqui, hoje em dia, se você não agregar valores, o maior valor nós perdemos, que era o talento. Eu tive o privilégio, o Iata é testemunha disso, de conhecer histórias de Ademir Marques de Menezes, de Jair Rosa Pinto, de Nilton Santos, que trabalhavam no Maracanã comigo. Eles diziam para mim que se eles ganhassem de 2-0, ou 3-0 da Colômbia, da Bolívia, era derrota. Tinha que ser no mínimo 6. E jogo duro só era admissível se fosse contra a Argentina, e mesmo assim, aqui tinha que ganhar, e com uma certa facilidade. Então, eu tive eu vivi esse romantismo. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais isso. O Nilton Santos disse para mim que uma vez foram pagar a ele o salário, o bicho do jogo. Aí ele falou, mas eu já ganho o salário, ainda vou ganhar bicho? E, eu vou ganhar por uma coisa que eu sou apaixonado de fazer, que é jogar bola, que é jogar futebol. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o negócio é um jogador qualquer aí ganha 30 vezes mais do que o Nilton Santos ganhava na época. De todos aqueles que jogavam bola, que fizeram história, né? Imagina, eu tive o privilégio de conhecer o Zizinho, Telê, sei lá, vou citar nomes aqui. Isso lá de trás. E o Iata teve a oportunidade de entrevistá-los. Sim, todos. O Iata conviveu com eles mais até do que eu. Mas ali você via que, além de ter talento, eles tinham amor à camisa. É verdade. Hoje, eu duvido que você andar na rua, você encontre um torcedor que escalhe a seleção brasileira, do goleiro ao ponta esquerda. Você hoje não escala. É verdade. Naquela época, qualquer criança sabia assim, o time, qual era a seleção brasileira que estava disputando qualquer competição. Na seleção não, mas nos clubes até tem um negócio que me irrita muito. O Iata eu sei que também não gosta. Você, Chiquinho, eu vou saber agora. Aí bota o número 35, o número 99, número 56. De 1 a 11. De 1 a 11 acabou. Goleiro, lateral, os zagueiros, lateral esquerdo, tal, até o ponto esquerda. É isso. 11. Aí eles ficam botando 56. Na seleção 88. Não tem acontecido. Mas nos clubes. Isso é ridículo. Mas hoje, se você perguntar a um torcedor do Vasco qual é o time do Vasco, do goleiro ao ponto esquerdo, o torcedor do Vasco não sabe. É verdade. Poucos sabem. Do Fluminense, do Flamengo sabe um pouco melhor porque está numa situação um pouquinho melhor. Mas não é mais a mesma coisa. Não é. O futebol é outro. O futebol é feio. O futebol é de quem tem mais força, é de quem tem mais... Eu lá atrás, eu como profissional de educação física, eu disse uma vez, tem duas soluções para o futebol. Uma, ou tirar um jogador de campo, ao invés de ser 11, ser 10, ou aumentar o campo de 110 para 120, de 75 para 85. Eles diminuíram o campo, fizeram agora 105 para 68. E o condicionamento dos atletas hoje, eles viraram uma máquina de corrida. Hoje, se você pegar um jogador de futebol, ele tem um trabalho tão intenso físico, que ele perde até a qualidade do talento que ele tem com a bola nos pés. A gente tira... Não era muito mais bonito ver o Robinho a se jogar quando era mais menino do que agora? Sim. O Diego do Flamengo? O próprio Neymar. Por quê? Porque o cara ganhou massa, ganhou musculatura, o cara ficou forte.
ele acaba endurecendo, ele perde um pouco das habilidades. O Iata é profissional de educação física, sabe tanto quanto eu isso. Então isso também estragou um pouco. Antigamente o futebol era mais lento, era mais bonito, era mais gostoso de se ver. Né? Você tira pelo que a gente vivenciou. Eu conheço até hoje, que é meu amigo, o Gerson. Quando que vai aparecer um outro Gerson? Que deu um lançamento de 70 metros, Porra, Zé. entendeu? 80 metros. Yeah. No pé do sujeito. No peito do No Pelé. peito. O Pelé botar no chão e fazer o que fez na Copa do Mundo. Então, fazer o que o Zagallo fez, todo mundo dizia, não, porque não pode jogar Pelé e Tostão junto. O Zagallo falou, pô, não tem como barrar um dos dois, eu tenho que botar eu tenho que botar todos para jogar. Ele ainda tinha uma dificuldade, porque ainda tinha o Paulo César Caju, que acabou o Gerson machucando num jogo antes contra a Inglaterra, jogou Paulo César Caju, que fez um partidaço. Mas naquela época tinha jogador de sobra. Hoje não, cara. Hoje, se tirar o Neymar, a gente fica em desespero. E no que disse o Chiquinho sobre a seleção brasileira, do talento de antigamente para o talento de hoje, você que também é da área da preparação física, igual o Chiquinho, hoje é mais força do que técnica, né? Sim, há jogadores técnicos ainda, mas muito, muito poucos. Eles ficam mais retraídos. Antigamente, é verdade, antigamente não se dava à preparação física a atenção que é feita hoje. Haja vista nas próprias transmissões de televisão, que aliás, lamentáveis, o jogador hoje, quanto jogador correu em campo, o fulano correu 11 quilômetros, outro 10, interessa para mim, porque estou em casa vendo o jogo, não quero saber disso. Você quer saber, quer analisar o talento do jogador, a jogada. O cara, quando liga a televisão para ver o time dele jogar, ele quer saber por que o time dele está jogando mal, ou por que o time dele ganhou ou perdeu. É isso que ele quer saber. E ninguém fala, mas isso é outra história. Então, eu não me interessa quantos quilômetros o Guerreiro, me interessa que ele passa 90 minutos e dá um chute no gol. E é centroavante. E por que né? faz isso? E não tinha antigamente, por pior que fosse o centroavante. Chiquinho, na pelada, a gente não... Porra, eu não ficava 2 peladas sem fazer um gol, não ficava. Hoje o cara fica 6 meses sem fazer um gol. É verdade. Se faz até uma estatística, né, sobre isso. Estatística sobre tantos meses que não marca. O último gol do cara foi em janeiro de 2015. Então, mudou muito, mudou muito. Agora, há grandes jogadores? Há, em menor quantidade. É bem verdade. 70 foi a melhor Copa do Mundo, na minha opinião, a melhor Copa da Inglaterra de todos os tempos, a melhor Copa do Peru, melhor seleção do Peru de todos os tempos, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, né? Ainda tem mais um da Bulgária, se não me engano. Hoje não tem mais isso. Daqui a um pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva falando da trajetória do técnico Tite da seleção brasileira, com as presenças do deputado Chiquinho da Mangueira e do jornalista Iata Anderson. Já já a gente volta.